Iremos resolver agora uma questão que caiu para a prova da Liquigás, que era uma subsidiária da Petrobras, para o cargo de engenheiro júnior da área mecânica, prova que foi realizada em 2014. Questão sobre materiais de construção mecânica, envolvendo aí o diagrama ferro-carbono, falando sobre microestruturas. Questão de número 42. A microestrutura observada na transformação completa da austenita de um aço eutetoide numa temperatura logo abaixo da temperatura de reação eutetoide sobre resfriamento lento é 100%. Alternativa A, martensítica, B, bainítica, C, ferrítica, D, perlítica e alternativa E, sementítica. Vamos então à resolução dessa questão, relembrando aqui do diagrama ferro-carbono. É importante que você estude o diagrama ferro-carbono, um dos assuntos mais cobrados aí, principalmente para engenharia mecânica e outras engenharias também que se relacionam diretamente com esta, como engenharia metalúrgica, inspeção de equipamentos, dentre muitas outras, tá? É um assunto, um dos mais importantes aí dentro da engenharia, ok? Vamos relembrar aqui o nosso diagrama ferro-carbono, né? Dentro do diagrama ferro-carbono, nós temos regiões, né, onde nós conseguimos observar as famosas fases, né? Como, por exemplo, a fase ferrita, a fase cementita, a fase austenita, são as principais fases observadas dentro do nosso diagrama ferro-carbono. E, dependendo do percentual de carbono na liga ferro-carbono, nós teremos os aços, né, ou então os chamados ferrofundidos. E quando nós misturamos sob determinadas condições estas fases, nós podemos ter microestruturas, né, ou microconstituintes. É importante que você saiba disso. Então vamos relembrar aqui algumas, né, dessas condições. Bem, aqui nós temos o chamado ou chamada zona de austenitização, que é onde encontramos a nossa austenita, também chamado de ferro-gama, ok? Bem, quando ele fala no enunciado sobre o ponto eutetoide, é o ponto aonde nós temos a menor temperatura para um percentual de carbono, tal que este, dependendo da literatura, possa variar entre 0,75% a 0,80% de carbono na composição do aço, então teremos ali o começo da transformação, né, da austenita em perlita através do resfriamento, né? Ou seja, nós teremos ali uma fase sólida se decompondo em duas fases sólidas. Perlita nós chamamos da soma entre a ferrita e a cementita. Isso se nós considerarmos ali o resfriamento lento. É muito importante isso, tá? Quando nós consideramos o aquecimento, nós teremos a decomposição de duas fases sólidas, estas mesmas fases sólidas, a ferrita e a cementita, em uma única fase sólida, que será a austenita, tá? Então, isso é tanto válido para o resfriamento quanto para o aquecimento. Outro conceito também muito importante, tá? Então, quando ele fala sobre ponto eutetoide, é justamente esse ponto que eu marquei aqui em vermelho para que você consiga verificar. Então, inclusive eu coloquei aqui escrito para que vocês consigam fazer suas anotações, né? Tendo o aço uma composição eutetoide, através de um resfriamento lento, haverá somente perlita em sua composição, ou seja, somente ferrita e a cementita. Isso é muito importante, porque se o aço ele tiver um percentual de carbono em sua composição abaixo disso, essa configuração já muda. Assim também, como se o aço possuir um percentual de carbono acima dessa composição eutetoide, também a sua característica ou a sua composição será diferente. Lembrando que o aço carbono ele se distingue do ferro carbono pelo percentual de carbono em sua composição. Até 2,14%, algumas literaturas falam 2,11%, de carbono na composição dessa liga ferro-carbono é o aço. Passou disso, nós temos o ferro fundido, ok? Bem, então como eu disse para vocês,
Tendo o aço uma composição hipoeutetoide, ou seja, um percentual de carbono abaixo do ponto eutetoide, através de um resfriamento lento, haverá em sua composição ferrita mais perlita. E tendo o aço uma composição hipereutetoide, ou seja, ele possui um percentual de carbono em sua composição acima da composição eutetoide, através de um resfriamento lento, haverá ali em sua composição somente cementita mais perlita. E por que é muito importante esse termo, resfriamento lento? Porque se o resfriamento for rápido, a partir da austenita, nós temos a chamada martensita. Tá? Porém, como ele usou o termo resfriamento lento e a partir da composição eutetoide, nós só poderemos ter a perlita, ou seja, teremos um aço perlítico aqui, 100%. Alternativa D.